Muitos cristãos acreditam que o pecado só existe quando há escândalo, quando alguém cai publicamente ou quando uma atitude é visivelmente errada diante dos homens. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, mais perigoso. Existem pecados silenciosos, sutis, quase invisíveis, que se instalam na vida espiritual sem fazer barulho, sem gerar culpa imediata e, justamente por isso, vão sendo tolerados, normalizados e até justificados. Esses são os pecados que a maioria dos cristãos comete sem perceber, não porque desejam desagradar a Deus, mas porque aprenderam a medir a espiritualidade pela aparência, pela frequência em cultos ou pela comparação com outros, e não pelo padrão santo da palavra. A Escritura nunca tratou o pecado apenas como atos visíveis. Desde o princípio, Deus deixa claro que Ele olha para o coração, para as intenções, para aquilo que ninguém vê. Quando Samuel olha para os filhos de Jessé e acha que a escolha de Deus está baseada na aparência, o Senhor o corrige dizendo que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Isso revela algo essencial. É possível parecer correto por fora e ainda assim estar em desacordo com Deus por dentro. Esse é o terreno fértil onde os pecados imperceptíveis crescem. Um dos pecados mais ignorados na vida cristã é o pecado da omissão. Muitos não fazem o mal de forma ativa, mas também não fazem o bem quando têm a oportunidade. Tiago é direto ao afirmar que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não se trata apenas de evitar atitudes erradas, mas de obedecer à voz de Deus quando Ele nos chama para agir. Quantas vezes o Espírito Santo impulsiona alguém a ajudar, a interceder, a corrigir em amor, a falar a verdade, e a pessoa escolhe o silêncio por conforto, por medo ou por conveniência? O pecado da omissão não causa escândalo, não chama a atenção, mas pesa diante de Deus porque revela um coração que escolhe a própria segurança em vez da obediência. Outro pecado silencioso é viver uma fé estéril, sem frutos. Muitos confundem vida cristã com rotina religiosa. Frequentam a igreja, conhecem versículos, participam de atividades, mas não apresentam transformação visível no caráter, nos relacionamentos ou nas atitudes diárias. Jesus foi extremamente claro ao dizer que toda árvore que não dá fruto é cortada. Ele não disse que a árvore precisava parecer viva, nem que precisava estar no lugar certo, mas que precisava dar fruto. Fé sem frutos não é fé madura, é uma ilusão espiritual. O problema é que essa ilusão conforta, porque permite que a pessoa se sinta salva, sem jamais ser confrontada a mudar. Existe também o orgulho espiritual, talvez um dos pecados mais difíceis de identificar, porque ele costuma se disfarçar de zelo, de doutrina correta e até de santidade. O orgulho espiritual faz com que a pessoa compare sua caminhada com a dos outros, sentindo-se superior por orar mais, jejuar mais ou conhecer mais a Bíblia. Jesus confrontou duramente esse espírito ao contar a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava agradecendo a Deus não por quem Deus era, mas por quem ele acreditava ser. Já o publicano, consciente da própria miséria, clamava por misericórdia. Jesus deixa claro que foi o publicano quem saiu justificado. Isso revela que é possível estar dentro do templo e longe da humildade que agrada a Deus. A falta de perdão é outro pecado amplamente normalizado entre cristãos. Muitos dizem que perdoaram, mas continuam alimentando ressentimento, mágoa e desejo de justiça própria. Jesus não deixou margem para interpretação quando afirmou que, se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Perdoar não é sentir vontade, é obedecer. A falta de perdão prende mais quem guarda do que quem ofendeu. Ela bloqueia a comunhão, endurece o coração e impede o agir de Deus. Ainda assim, muitos preferem carregar essa prisão emocional, achando que estão apenas sendo prudentes ou protegendo a si mesmos. Outro pecado silencioso é negligenciar a vida secreta com Deus. Muitos mantêm uma aparência espiritual pública impecável, mas vivem uma profunda frieza no secreto.
Oram pouco, leem a palavra de forma superficial e substituem intimidade com Deus por conteúdo religioso. Jesus alertou que o Pai vê o que é feito em secreto. A espiritualidade, que só existe quando alguém está olhando, não sustenta uma fé verdadeira. Deus não mede nossa devoção pelos aplausos que recebemos, mas pela fidelidade que praticamos quando ninguém está observando. Há também o pecado de amar mais o conforto do que a cruz. O evangelho moderno, em muitos contextos, foi adaptado para não confrontar, não exigir renúncia e não gerar desconforto. Porém, Jesus nunca prometeu um caminho fácil. Ele disse que quem quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Amar o conforto é evitar confrontos, fugir de responsabilidades espirituais e rejeitar qualquer mensagem que exija mudança profunda. Esse pecado é perigoso, porque cria um cristianismo fraco, incapaz de permanecer firme em tempos de perseguição ou dificuldade. Outro erro comum é ouvir a palavra sem praticá-la. O conhecimento bíblico nunca foi um fim em si mesmo. Tiago afirma que aquele que apenas ouve e não pratica é semelhante a alguém que olha para o próprio rosto no espelho e logo se esquece de como é. Muitos acumulam conhecimento, assistem pregações, fazem anotações, mas não permitem que a palavra molde suas decisões. Isso gera uma falsa sensação de crescimento espiritual, quando na verdade existe apenas acúmulo de informação sem transformação. Existe ainda o pecado da religiosidade automática. Pessoas que servem, cantam, pregam e participam de tudo, mas perderam o primeiro amor. Continuam fazendo as coisas certas, mas com o coração distante. Jesus repreendeu a igreja de Éfeso, não por abandonar a doutrina, mas por abandonar o amor inicial. A religiosidade sem relacionamento se torna pesada, cansativa e vazia. Deus não se impressiona com atividades, ele se relaciona com corações rendidos. Outro pecado pouco percebido é a falta de temor a Deus. Não o medo servil, mas o respeito profundo, a consciência de que Deus é santo. Quando o temor se perde, o pecado se torna leve, a graça vira desculpa e a obediência deixa de ser prioridade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quando ele é ignorado, a fé se torna superficial. Há também o pecado da autossuficiência espiritual. Muitos oram apenas quando estão em crise, buscam a Deus apenas quando precisam de algo e vivem como se fossem capazes de conduzir a própria vida sozinhos. Isso revela uma confiança maior em si mesmo do que em Deus. A dependência diária é um sinal de maturidade espiritual, não de fraqueza. Outro erro comum é tratar o pecado com tolerância excessiva, chamando de fraqueza aquilo que a Bíblia chama de desobediência. A graça nunca foi licença para pecar, mas poder para vencer o pecado. Quando a consciência vai sendo cauterizada, pequenas concessões se tornam hábitos, e hábitos se tornam prisões. Muitos também pecam ao negligenciar o amor ao próximo. Amar a Deus sem amar pessoas é uma contradição bíblica. João afirma que quem diz amar a Deus, mas odeia o irmão, é mentiroso. O amor cristão não é sentimento, é ação. Ele se manifesta em paciência, misericórdia e serviço. Outro pecado silencioso é resistir à correção. Um coração endurecido rejeita conselhos, justifica erros e se fecha para o crescimento. Deus corrige a quem ama, e rejeitar a correção é rejeitar o próprio cuidado de Deus. Há ainda o pecado de viver distraído espiritualmente. Muitos estão tão envolvidos com entretenimento, preocupações e rotina que não percebem o afastamento gradual de Deus. Não foi uma queda brusca, foi um afastamento lento, quase imperceptível. Quando percebem, a sensibilidade espiritual já está comprometida. O maior perigo desses pecados não é apenas cometê-los, mas não percebê-los. Quando o pecado se torna invisível aos nossos olhos, ele se torna extremamente perigoso diante de Deus. Por isso, o salmista orava pedindo para ser sondado, para que Deus revelasse qualquer caminho mau em seu coração. Essa deve ser a oração de todo cristão sincero.
Este não é um chamado à culpa, mas ao despertar. Deus não expõe para condenar, mas para curar. A graça não ignora o pecado, ela o confronta para transformar. O verdadeiro arrependimento começa quando paramos de nos comparar com outros e começamos a nos medir pela palavra. Se este vídeo confrontou você, isso não é sinal de rejeição, mas de amor. Deus disciplina a quem ama e chama de volta aqueles que se afastaram sem perceber. O maior erro não é falhar, é continuar sem reconhecer. Que o Espírito Santo revele o que precisa ser tratado, restaurado e alinhado, para que a fé não seja apenas professada, mas vivida de forma genuína, profunda e transformadora.